Olá, boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico, onde a gente faz a leitura e os debates do livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda, sob a coordenação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Boa noite a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês. Como a Alice disse, vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, Ordens da Ajuda, e nós paramos na página 119 e hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Diksha. Pode começar, Diksha. Observação intermediária. Os perigos da supervisão. Aqui precisamos diferenciar. Quando ajudantes unem-se para apresentar casos em que estão tendo dificuldades, encontram-se numa situação que exige deles coragem e humildade. Mas estão dispostos a trabalhar pelo interesse que têm pelos seus clientes e interesse pelo seu próprio crescimento. Isso merece o nosso respeito. Algumas vezes pensamos, talvez, que bom que não preciso me expor assim. Ao mesmo tempo, ficamos agradecidos a eles porque tiveram coragem e com isso podemos aprender. Algumas vezes, muitos para olhar juntos e aprender de forma que todos veem. Por isso, tem esse grupo de grupos de intervisão. Aqui se ajuda mutuamente. Mas o que acontece quando um ajudante mais experiente, um grupo que um ajudante menos experiente está conduzindo? O menos experiente pode estar realmente em sintonia com o cliente? Não, pois ele pensa no que o outro ajudante veria e o que ele faria. Através da presença do outro ajudante, estaria limitado em sua percepção e não estaria em sua força total. O grupo também olha mais para o mais experiente do que para aquele que conduz o grupo. Aquele é, então, o condutor real, embora seja o outro que carregue a responsabilidade. Isso vale. Todo aquele que conduz um grupo precisa conduzir de maneira independente, mesmo que cometa erros. Somente ele e os participantes aprendem melhor. Muitos se comportam fora de tais grupos como se fossem supervisores também. Por exemplo, se um cliente lhes conta o que um ajudante fez com ele, então começam a refletir sobre o que o outro fez de errado e como poderia ter sido diferente. O que acontece aí? Um conflito que não foi solucionado será retomado por um outro ajudante que toma partido. Ao invés dos próprios atingidos resolverem, ele é que assume o conflito. O resultado é que o conflito deles é carregado por ele e o outro ajudante, mesmo que seja somente em pensamentos. E então, qual é o efeito no atingido? Qual é o efeito naquele que se engaja por ele? E qual o efeito que tem na relação entre ele e o outro ajudante? Todos ficam enfraquecidos e prejudicados. O supervisor caiu na cilada da transferência e contra-transferência. O que acontece quando alguém continua a contar sobre aquilo que o outro ajudante fez de errado? A quem ajuda e a quem prejudica? Isso é também uma transferência. Algo mais sobre este tema. Se dois ajudantes formam um casal, ou trabalham juntos, ou independentes um do outro, podem e devem dar supervisão para um caso do outro? Eles podem, sim, contar sobre os casos difíceis um para o outro, e também perguntar ao outro onde ele vê ou viu uma solução. Enquanto o outro não interfere e não entra na supervisão, na transferência e contra-transferência, pode ser útil.
Mas se um deles quer mandar um cliente difícil de seu grupo para constelar no grupo do outro, existe o grande perigo de que esse conflito não solucionado do cliente conduza a conflitos entre o casal, porque o cliente pode jogar um parceiro contra o outro. Também quando um cliente vem para um grupo e diz que ele constelou uma situação com um outro ajudante, precisamos ser prudentes. E, principalmente, se permitirmos ao cliente dizer o que o outro fez com ele. Somente quando não perguntamos e não sabemos o que o outro ajudante fez é que podemos trabalhar. Só assim podemos nos esquivar do perigo de querer fazer melhor ou poder ser jogado contra o outro ajudante. O recolhimento e o respeito pelos outros ajudantes e a recusa de escutar o que o outro faz e o que disse preservam-nos de uma supervisão no lugar errado e na hora certa, para o bem e o crescimento de todos os envolvidos. O amor do ajudante. Gostaria de dizer algo sobre o amor, também sobre o amor do ajudante. O grande amor é sereno. Ele deixa algo ser como é, sem preocupação ou desejo de mudar. Isso vale também para mim mesmo. O grande amor a mim mesmo é sereno. Ele me deixa ser como sou, sem o desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. O que acontece se entramos nesse amor? O que acontece com o cliente quando permitimos esse amor a ele? Agora comparem isso. Se vocês tiverem o desejo de que ele fique melhor, o que acontece com ele? O que acontece conosco quando temos esse desejo? Através do desejo de que ele fique melhor, ele se torna dependente e fica separado dos movimentos de sua alma. Mas se tenho esse amor sereno e me dirijo a ele com esse amor, sem o desejo de que ele fosse diferente ou tivesse sido diferente, ele fica de repente livre. Sou livre como ajudante e ele também é livre. Dentro dessa liberdade, pode-se desenvolver um movimento que leva adiante. Então, nem ele, nem o ajudante têm resistências. Gostaria de dizer algo mais, ainda neste contexto. O grande amor abençoa. O que isso significa? Ele deseja ao outro uma vida plena, sem quaisquer restrições. Ele vai com o seu movimento e abençoa o movimento de sua alma. Aonde quer que seja que esse movimento vá, mesmo que vá para uma direção que talvez nos amedronte, nós abençoamos esse movimento através de nossa postura. Imaginem vocês que alguém diz algo e o ajudante interpreta isso. O que ocorre? Ou o ajudante diz internamente: bem, ele não vai conseguir mesmo. E faz uma objeção, por exemplo: não se pode confiar que ele consiga. Esses tipos de comportamento atuam na alma do outro como uma maldição. Ou então, o que é pior ainda, eu determino o que é possível para ele. Então, ele não tem mais chance. Portanto, o amor sereno deixa estar. E o que ele deixa estar é abençoado por ele. Distúrbio de personalidade múltipla. O pai esteve na SS. Participante. Trata-se de uma mulher que tem 25 anos de idade e um distúrbio de personalidade múltipla. Hellinger. O que significa isso? Quantas pessoas são, então? Participante. 20 ou 30. Hellinger. Se fôssemos reduzir, quantos deveríamos então pegar? Participante. 1. Hellinger.
Vamos pegar duas para sermos prudentes. O que ela faz quando tem esse distúrbio múltiplo? Participante. Ela tem muitos ajudantes. Hellinger. O que ela faz então? Participante. Ela fica agressiva com a mãe. Algumas vezes chega a atacá-la. Hellinger coloca a mãe e o pai um em frente ao outro. Depois de um certo tempo, a mulher vira-se para a direita. Hellinger coloca um outro homem à sua vista. A mãe desvia-se desse homem. Hellinger coloca a filha na constelação. A filha olha alternadamente para o homem e para a mãe. Então desvia, recuando também do homem. A mãe afasta-se mais ainda e vira-se para a filha. Ambas sorriem uma para a outra e afastam-se do homem. Então a filha dirige-se à mãe e as duas se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca a mãe em frente a outro homem, que é obviamente seu pai. O homem desvia o olhar. A mãe olha para o chão, olhando de vez em quando para ele, mas ele desvia o olhar e põe-se de lado. Nesse ínterim, o pai da cliente vira-se para ela. Hellinger para a participante. Quem tem esse distúrbio? Participante. A mãe. Hellinger. Exato. Talvez tenha também uma morta aí. Participante. O pai esteve na SS. Hellinger. A filha está olhando mesmo para o chão. Hellinger conduz o pai da cliente mais para frente. Hellinger para o pai da cliente. Que tal agora? Pai. Melhor, muito melhor. Hellinger para a filha. Que tal para você agora? Filha. Estou balançando para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Não consigo ficar firme em pé. Hellinger a conduz até o pai. Ambos olham um para o outro e se abraçam. A mãe olha para eles. Depois de um certo tempo, para os representantes. Ok, agradeço a vocês. Meditação. Vítima e agressores. Hellinger para participante. Sente-se ao meu lado. Agora vou fazer uma meditação e você é a cliente. Você representa a cliente, está bem? Participante, sim. Hellinger, feche os olhos. Para o grupo. Vocês também podem fazer se quiserem. Imagine que à sua esquerda estão as vítimas do pai de sua mãe. E ele está à direita com seus companheiros. Você olha para lá e para cá e escuta um e o outro. Os gritos de morte e os gritos dos agressores, de ambos. Então agora, uns estão mortos e os outros também. Todos calados. Agora, tome ambos em seu coração. Ambos os grupos. Depois de um certo tempo para participante. Que tal? Participante. Bom, muito bom. Hellinger. Posso deixar assim? Participante. Sim, agradeço-lhe muito. Hellinger. Ok, bom. Para o grupo. Há 2 anos atrás, tive uma experiência impressionante em Taiwan. Havia uma mulher totalmente agressiva em relação ao pai. Não pudemos fazer nada com ela. Dela vinha algo violento que estava claro que não era sua sensação pessoal. Então tive a seguinte imagem. Nela estão chorando as mães chinesas oprimidas. Através dela se manifestava isso. Para participante, talvez isso a ajude aqui. Participante, isso ajuda. Ok, Diksha. Obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo. Ver se existe algum comentário ou alguma pergunta. Deixa eu olhar no chat, não tem nada.
Acho que não, Renata. Às vezes fica um pouco difícil, assim, que tem coisas que o grupo sente, né, o que está acontecendo. E na hora que é descrito aqui, a gente fica tentando, eu fico tentando, né, ver, bom, mas né, como que era isso, né, eu não sei explicar, mas é diferente, né, é como se eu não tivesse a história completa, eu quero dizer a história completa naquele pedaço mesmo. É como se faltasse algo para entender um pouco o que está acontecendo. Você está falando acerca de como tudo isso está colocado no livro, é isso? Da descrição, né, de um pedaço da constelação. Então, a descrição daquele pedaço é como se me faltasse algo. Esse algo acho que é o estar lá, né? Sentir, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que faz diferença isso, né? Porque isso tira de nós a percepção, a observação e a percepção. A gente vai criando esse movimento através de como ele descreve. Mas nada como estar lá e você poder ver como aquilo passa por você, né? As emoções ou as sensações que isso movimenta. Quando isso vai para o livro, é difícil, porque a gente fica dependente da descrição, né? Então, é lógico que perde um tanto, com certeza. Vocês também têm essa sensação? É suficiente para a gente captar o que realmente aconteceu, o que... Sim. Tem coisas que o movimento nos impacta e palavras não conseguem descrever isso, exatamente. Patrícia. Eu sinto também a mesma coisa que ela falou e a sensação que eu tenho é que não é bem descrito, além do que deve ser uma tradução, mas a linguagem é muito precária, não é elaborado, né, para a gente conseguir entender mesmo. Não é só a questão de ser uma descrição dos movimentos, acho que tem pouca vocabulário mais pobre. Uhum. Nada como estar presente, isso nunca vai poder ser substituído. Vivenciar algo é algo indescritível. A forma como alguém traduz isso e a forma como isso chega a nós sempre tem uma grande perda. Mas a gente toma como é possível. Então vamos continuar, Diksha. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Ótimo. Tem. A Rosa, que ela está sem microfone. A pergunta dela. Pode dar certo dirigir uma constelação em dupla? Certos casais fazem isso e existe condições de se fazer para ampliar a percepção e evitar erros? Mesmo sem ser um casal, apenas dois consteladores com afinidades. Isso é possível? Sim, Rosa. É possível fazer trabalhos em duplas, sejam casais ou sejam amigos, mas isso não deveria ser feito com o objetivo de evitar erros. Se o casal fizer com esse objetivo, isso cria uma tensão entre eles. Na dupla, as pessoas, os ajudadores, eles precisam estar livres e não estar ali para um corrigir o outro, não estar ali para um corrigir o erro do outro. Isso traria uma tensão. Mas é possível sim. O Bert, por exemplo, trabalha junto com a Sophie e vejo muitos outros casais que trabalham de uma forma até poética. Eles se completam, eles não buscam erros, eles simplesmente se completam. Às vezes um vai até uma parte e depois o outro continua e na verdade, um não subtrai nada do outro, pelo contrário, acrescenta. Então, essa ideia de estar junto para corrigir erros,
embora pareça que acrescenta, na verdade, no fundo, subtrai, né? As pessoas, os ajudadores em duplas, eles precisam estar livres e profundamente conectados um com o outro e com o cliente, mas muito à vontade, sem esse tipo de preocupação. Nada, obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, Alice? Não. Renê, pode abrir seu microfone? Ouvindo essa tua resposta, Renato, me veio muito a questão do grupo de intervisão, né? Como é rico quando você pode trocar, muitas vezes com um colega, né, que tem uma experiência como você, que também facilita, e muitas vezes se expor ao campo a partir do olhar dos seus colegas. E aí você vai abrangendo essa perspectiva, essa imagem, né? Como você mesmo colocou aí da dupla. Não para corrigir algo, mas para ampliar. Às vezes de forma até poética. Sim, exatamente. E quando a gente vê isso acontecendo numa dupla, como o René bem observa, a gente sente uma poesia no ar, né? É uma música fluindo, como se várias pessoas, cada um tocando com o seu instrumento. A gente sente essa harmonia. Então, um ocupa o vazio que vem e completa algo. Então, é sempre no sentido de expandir e de somar. Exatamente como o René fala, vira uma poesia. Mas também, aproveitando para complementar, também a gente percebe quando num grupo, num casal, ou entre duas pessoas que estão como ajudador, essa poesia não acontece. A gente também percebe quando existe essa tensão, porque aí a gente sente que subtrai, que confunde, né? Então, isso também é percebido pelo grupo, né? Eu tenho uma pergunta. Esse grupo de intervisão é isso que a gente está vendo no livro? É um encontro para consteladores? É o encontro de supervisão que às vezes o Bert faz, e nesse encontro de supervisão não só vão consteladores, mas pode ir pessoas que não são consteladores. Então ele supervisiona, ele dá um espaço para supervisionar o ajudador nas questões que ele tem com os seus clientes, seja ele constelador ou não. Então, se você não é constelador, você pode estar num grupo de supervisão e levar a sua questão. E ele vai fazer a supervisão dentro da abordagem sistêmica. Já estive em muitos trabalhos desse com o Bert e é realmente uma experiência fantástica. Porque é você olhar para o cliente, fazer um desdobramento no olhar. Você não está só tratando do cliente, você está tratando de quem ajuda o cliente. Então, é uma experiência riquíssima, mas que, como ele diz ali, exige muita coragem e muita humildade desse ajudador de se expor perante outros ajudadores na sua dificuldade em conduzir um caso difícil que eles têm. Então, isso exige muita coragem. Eu já fiz muitos trabalhos de supervisão e eu percebo como é tenso isso para esses ajudadores se expor nesse nível, por assim dizer, profissionalmente, né? Mas quando eles o fazem, é riquíssimo, todo mundo aprende. Por isso que ele chama de intervisão, né? Intervisão. E esses grupos existem aqui no Brasil ainda, Renato? Você ainda faz esses encontros? Eu faço geralmente uma vez por ano, e às vezes dentro dos meus trabalhos eu também faço isso. Mas todo final de ano eu tenho esses trabalhos de supervisão. Eu faço. E o Bert, ele faz eventualmente. Já fez algumas vezes no Brasil, mas também faz muito fora do Brasil, lá na Alemanha. Renê, você quer perguntar? Tá com a mãozinha levantada do Zoom. Sim, eu complementando, Alice, a gente montou também um grupo de intervisão aqui em São Paulo,
A gente acaba se encontrando facilitadores de 1 a 2 vezes por ano, até para trocar experiências, exercícios e mesmo fazer supervisão. Mas eu até levantei a mão para complementar uma coisa que o Renato falou, né, da questão da dupla, né, quando a dupla está constelando. É muito importante, né, Renato, essa questão de que as leis, as ordens do amor estejam muito bem trabalhadas nesse casal, né? Quer dizer, quando recentemente eu fiz a supervisão contigo, essa questão do cuidado, né, de passo a passo você perceber isso, você vai realmente trabalhando terapeuticamente o seu campo e também daquela questão que você está querendo supervisionar do seu cliente, do seu paciente, né? Então, a pessoa, o facilitador precisa ter muito claro as ordens do amor, as leis do amor, as ordens da ajuda, para fazer esse trabalho junto com o outro, né? Porque senão pode se tornar rapidamente uma competição entre dois, né? Exatamente, muito bem observado, Renê. Muito obrigado, muito bem observado. A gente às vezes vê essa competição surgindo, e aí isso enfraquece todo o trabalho. Legal, obrigado, Renê. Patrícia. Pode abrir seu microfone, Patrícia, isso. Ok. Nessa supervisão, onde um terapeuta traz uma questão de um cliente, e eu vejo que o Bert aqui coloca o cliente ou a família do cliente e dá-se um passo para que o ajudante entenda como ele deveria olhar para o paciente, para o cliente. Já é feito um trabalho no campo do cliente, só de citar do Bert, por exemplo, está ajudando o cliente nessa supervisão, algo atua já no sistema do cliente, mesmo na ausência dele? Então, isso é uma ótima questão, Patrícia. É uma ótima questão. Eu acredito que no momento em que um campo, mesmo nesse sentido de estar num processo de supervisão, ou seja, o ajudador, através do ajudador, abre-se um campo do seu cliente. E o Bert olha não só para o campo do cliente, mas também vê o ajudador dentro disso. Eu acredito que no momento que esse campo se abre e esses movimentos acontecem, eu pessoalmente acredito, e agora eu estou falando de pessoalmente, eu não estou falando de algo que o Bert disse, por favor. Eu acredito que no momento que isso acontece, isso também já entra em ressonância no campo do cliente. Sim, eu acredito que isso já coloca algo em movimento no campo do cliente. E depois, acredito, isso se amplia com o olhar do ajudador, quando ele volta para o seu cliente e ele agora vai olhar para isso e se colocar nesse campo de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que esse movimento se inicia, sim, já no processo de supervisão e pode ampliar muito quando esse ajudador se encontra novamente com esse cliente. E a minha segunda pergunta é justamente isso, porque você tem um cliente, eu tive uma dificuldade, por exemplo, com um cliente naquele momento. Aí, lá no final do ano, eu vou chegar nessa supervisão, olha, eu tive dificuldade lá com o cliente, mas aí o cliente não voltou, ou se ele voltou, também já é um momento diferente. Eu não entendo muito como que o ajudante, nesse caso, depois da supervisão, ele vai retomar a questão do cliente. Aí vai depender também da situação que o cliente volte e traga a mesma questão, ou traga... Tá. Ficou claro na pergunta? Não sei se eu entendi bem, mas o que eu estou entendendo é o seguinte: uma coisa é como o terapeuta vai poder lidar com aquele cliente que ele está, como que o ajudador vai lidar com o seu cliente que ele acompanha. Isso é um olhar de uma etapa do processo. E outra etapa é como que o cliente, o ajudador, se sentiu diante de determinada situação. Isso é o olhar do Bert para o ajudador. E existe um olhar do Bert para o cliente. Então,
ele talvez não tenha mais nada para fazer para esse cliente, se esse cliente não voltou, né? Mas ele está fazendo algo ali nessa supervisão, o ajudador, o Bert aí está fazendo algo pelo ajudador. Porque esse limite que o ajudador vivenciou nessa relação com o cliente, de acrescentar nele mesmo. Então, ele pode sim se beneficiar dessa supervisão mesmo cliente lá. Ele beneficiar atualmente como... Obrigada. Obrigado você da pergunta. Vamos prosseguir. Tem mais alguma pergunta, Alice? Não. Então, Diksha, vamos retomar. Eu tomo conta da mamãe. Participante. Trata-se de um garoto de 11 anos que tem um grande medo de separação. Ele não consegue dormir de noite sem a sua mãe. Isso significa que não consegue dormir em nenhum outro lugar e não consegue participar de atividades de grupo, tais como excursões escolares. Hellinger. O que há com o pai? Participante. O pai já foi casado e tem uma filha de 17 anos desse casamento. Hellinger. Onde o pai dorme? Participante. Com a mãe do garoto. Mas ele é motorista de caminhão e está quase sempre na estrada. Hellinger. Tem uma imagem estranha. Ele diz para o pai: eu tomo conta da mamãe. Participante. Já pensei nisso também. Hellinger. Melhor do que isso não é possível. Participante. Tenho a sensação de que não vai nem para frente nem para trás. Hellinger. Você diz para os dois virem. Talvez faça a constelação e deixe o garoto dizer ao pai: eu tomo conta da mamãe. Não vai acontecer nada de mal aí, sim? Participante. Sim, é uma boa ideia. Ainda para complementar. A mãe quase morreu ao dar à luz ao garoto. Ele veio ao mundo através de uma cesárea. Hellinger. Agora você foi acrescentando um outro elemento. Eu tomo conta de você para que você não morra. Isso tem a força maior. Participante. Sim, sinto isso também. Hellinger. Está bem. O resto você tem feito tudo de modo admirável. Participante. Não sei como devo continuar a trabalhar. Hellinger. Agora você tem uma imagem. Vê o garoto e a mãe de modo totalmente diferente. Disso resultará algo. A experiência que temos é que algo mudará depois que falamos sobre isso. O triângulo amoroso. Participante. Trata-se de uma mulher que organizava seminários para mim e ficou doente após uma constelação que o parceiro dela fez comigo. Ela não consegue mais exercer o seu trabalho terapêutico. Hellinger. O que ela fazia para você? Participante. Ela organizava seminários de constelações familiares para mim. Hellinger. E então? Participante. Seu marido constelou comigo. Depois disso, ela está totalmente... Hellinger interrompe. Você sabe o que foi ou é? Um triângulo amoroso. Hellinger. Depois de uma longa pausa. Vamos constelar. Hellinger coloca a mulher e o marido um em frente ao outro. Ele coloca a terapeuta de lado, de forma que estão numa forma de triângulo. A mulher se dirige em direção ao homem e estende-lhe a mão. O homem olha incessantemente para a terapeuta. Então, ele vai também em direção à sua mulher e estende a mão em sua direção. Ambos viram-se para a terapeuta e seguram-se por trás um no outro.
De vez em quando se olham e sorriem um para o outro. Participante. É assim que a mulher queria. E foi isso que surgiu na constelação. Mas ela não estava presente. Hellinger. Antes do homem se dirigir à mulher, ele olhava incessantemente para você. Quando você constelou para ele, entrou no relacionamento do casal. Portanto, vou fazer uma afirmação ousada. Você era a mãe para ele e a sogra malvada para ela. Participante. Sim, isso me atinge completamente. Ela me fez uma acusação nesse sentido. Hellinger. E com razão. Ajuda estratégica. Participante. Trata-se de uma cliente de 40 anos que trabalha na contabilidade da empresa de seu marido. Ela diz que não tem mais nenhuma confiança em seu marido. Ela sempre paga o pato pelas coisas que acontecem na empresa. Hellinger. Qual é a solução? Pense um pouco. Participante. Ela para de trabalhar na contabilidade. Hellinger. Essa é a única solução. A questão é, como é que se organiza isso? Ouvi uma vez uma piada de Peter Frankenfeld. Um russo está num avião e ao lado dele está sentado um homem que fala com ele ininterruptamente. O russo fica então com dor de cabeça. Ele diz para o outro, agora estou com dor de cabeça. O outro para de falar imediatamente. Um americano está num avião e um homem fala ininterruptamente com ele. Ele diz imediatamente que está com dor de cabeça, mas não está. O outro para de falar imediatamente. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger. Qual é a quintessência dessa piada? Você percebeu? Participante. No momento ainda estou no ar. Hellinger. Você vai pensar com ela sob que pretexto ela vai poder desistir de seu trabalho como contabilista, sem que haja realmente um motivo. A participante reflete e acena com a cabeça. Hellinger. Isso é psicoterapia criativa. Com isso, você evita que haja um conflito entre ela e o marido. Ela encontra algo com o qual ele vai ter que concordar, mas é representado. O todo é representado. Se for representado muito bem, o oculto transparece um pouco, de forma que, quando ele escutar isso, não poderá dizer nada contra, mas vai saber do que se trata. Contudo, ele não será desmascarado. Participante. Trata-se exatamente disso. Hellinger. O resto depende agora de sua arte, ok? Participante. Sim. A alegria. Gostaria de falar algo sobre a alegria. Já estou vendo as fisionomias começarem a ficar alegres. Certa vez escrevi um aforismo. O problema é difícil, a solução é alegre. Quando conquistamos essa alegria, ela se expande espontaneamente ao lidarmos com outras pessoas, mesmo que os problemas sejam ainda difíceis. Por que um problema é difícil? É realmente difícil ou é apenas um pequeno obstáculo no caminho que transpomos alegremente? O difícil nasce sobretudo de uma ideia. E ela nasce quando nos colocamos no lugar do outro e tomamos algo dele, como se pudéssemos e nos fosse permitido fazer isso. Imaginem que vocês vão até alguém que diz: agora tomo para mim o que vocês devem carregar. Como vocês se sentirão? Melhor ou pior? Através disso, vocês serão rebaixados. Contudo, se você, como ajudante, disser a um cliente: você está aqui à minha frente
E eu vejo o lugar onde você pertence. Eu vejo seus pais e seus ancestrais, e o seu destino e sua predestinação. Com essa postura, eu me recolho um pouco e fico alegre. A alegria é bem leve e tem força, por mais estranho que pareça, enquanto que o difícil é fraco. Ajuda sistêmica. Hellinger para um participante. Diksha, só um minutinho. Eu devo fazer um intervalo, ver se tem alguma pergunta. Ou se tem algum comentário. No chat não tem. Não tem. Tá bom, então podemos continuar. Ajuda sistêmica. Hellinger para um participante. Agora vamos continuar com alegria. Do que se trata? Participante. Trata-se de uma criança de criação, um adolescente de 14 anos. Ele está em dúvida se deve procurar a sua mãe biológica ou, é uma citação dela, se deve jogá-la no lixo. Essa afirmação me atingiu muito. Hellinger. E o que há com o pai dele? Participante. Ele tem um contato esporádico com o pai, mas é um bom contato. Os pais de criação são bem abertos. Fui encarregada pelo juizado de menores para auxiliar e aconselhar os pais de criação na educação do garoto. Hellinger. Por que ele não vai para o pai? Participante. O juizado de menores o tirou dos pais porque a mãe era alcoólatra e o pai violento. Hellinger. Como é o pai agora? Participante. Não sei exatamente. Apenas sei que os pais de criação possibilitaram o contato e ele ocorre, talvez, um por mês ou em 2 meses. Então o garoto vê o pai e é tranquilo, como eles relatam. Mas com relação à mãe, não sei se tenho a coragem de decidir se ele deve visitá-la ou não. Porque a mãe tenta influenciá-lo e fala mal do pai em cartas e quando o garoto está com ela. Ela também quase não compareceu aos encontros que haviam sido combinados. Hellinger. Se nós deixarmos que isso atue em nós, então o problema está na mãe. Participante. Sim. Hellinger. Ela seria aqui a cliente. Participante. Penso que sim. Hellinger. Se nós pudermos fazer algo por ela, então ela fará algo pelo garoto. Participante. Vim com o objetivo de poder falar para os pais de criação se podemos encorajar o contato com a mãe ou se é ruim para ele ter esse contato, porque isso o prejudica. Hellinger para o grupo. Agora temos com ele um exemplo de como fomos escolarizados no nosso procedimento. Então, podemos esclarecer aqui com este caso, para o grupo. Ele tem a ver com os pais de criação e olha para eles, para o participante. E para quem eu olho? Participante. Para o garoto e para a mãe. Hellinger. Eu olho para o sistema todo. Nesse sistema, podemos sempre da maior ajuda. Percebe o amor em primeiro lugar. E é sempre a pessoa amada, ok? Os dois sorriem um para o outro. Hellinger. Se você agora tomar a mão no seu coração e observar a coisa novamente, você ficará alegre. Já se pode ver isso em você. Agora, gado do garoto, e não a vi. Isso é verdade. Hellinger para o grupo. Quando vemos e observamos isso sistemicamente, ficamos de certa forma alegres, porque vemos também onde pode estar a solução.
para o participante. Ok? Vamos trabalhar, vamos constatar e ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. A mãe olha para o chão. Hellinger para o participante. Podemos ver imediatamente como ela está presa e, na verdade, há uma pessoa morta. Coloque uma pessoa deitada, mas sinta primeiro se é um homem ou uma mulher. O participante escolhe uma mulher e a deita de costas no chão, em frente à mãe. Hellinger para o participante. Eu teria feito exatamente o mesmo. Ele aponta para a mãe. Você vê como ela está tremendo? Agora você começa a sentir compaixão. Depois de ajoelha-se perante a pessoa morta. Hellinger para o participante. Agora pode-se perceber que alguém precisa ser acrescentado. O participante sacode a cabeça. Hellinger. Agora o movimento não continua. Alguém precisa ser acrescentado. Quem você acha que vou colocar agora? Sinta quem deve ser acrescentado agora. Participante. O pai dela, Hellinger. Vou colocar garoto. Mentir. Hellinger. Ok. Estamos simplesmente exercitando. Se o garoto for colocado agora, a mãe vai se sentir diferente. Hellinger escolhe um representante para o garoto e o coloca na constelação. A mãe fica inquieta. Hellinger para o participante. Coloque-se ao lado da mãe. Hellinger para o representante do garoto. O que mudou para você agora? Representante do garoto. Estou mais tocado desde que ele entrou na constelação. Hellinger para o participante. Agora você tem o lugar certo para ele. O participante concorda com a cabeça. Depois de um certo tempo, o garoto vai para junto da mãe. Esta se levanta, ambos estão diante um do outro e se olham. Quando o garoto se aproximou, o participante se afastou, colocando-se do outro lado. Hellinger para o grupo. Ele não fez de uma forma esplêndida? O garoto se aproxima mais da mãe. Esta coloca o braço ao redor dele. Os dois se abraçam intimamente. Depois de um tempo, o garoto se solta e sorri para ela. Hellinger. Eu acho que posso interromper aqui. Para o participante. É incrível o efeito que provoca quando a pessoa excluída tem um lugar no coração. Participante. Sou assistente social. Muitas vezes eu me pergunto o que é conveniente para as crianças. O certo é sempre a verdade. É sempre o que aconteceu. Hellinger. Exato. Então o garoto está livre de você e você dele. E isso nos deixa alegres. Ok? Foi isso. Esse foi um belo trabalho. Hellinger para o grupo. Faz parte das ordens da ajuda, sobretudo, que precisamos considerar que ajudar é sistêmico. Isso significa que o amor que colocamos abarca todo o sistema. Nós imaginamos o sistema e sentimos onde o amor é mais efetivo e necessário. Então, nos desprendemos do cliente. Esse é o passo mais difícil, que não fiquemos presos ao cliente. Na medida em que nos expandimos, ficamos livres internamente, e o cliente também fica liberto de nós, porque ele pode se dirigir a essa pessoa excluída. A postura básica. Ainda gostaria de dizer algo sobre a postura básica. Quando estamos com um cliente, começamos a pensar imediatamente. O que pode ser? Assim que começamos a pensar, entramos num certo campo. Contudo, posso também proceder de uma maneira bem
diferente, embora tenha mostrado muito pouco disso aqui. Eu me sento ao lado do cliente e não pergunto nada. Eu espero. Também não penso, mas me concentro. Com isso, vou para um outro campo, minha conexão com ele. Agora, ele também precisa se concentrar, porque está sentado ao meu lado e não pode fazer nada. De repente, muitas coisas se desprendem dele. Tudo aquilo que ele imaginara, e ele atinge esse outro nível. Esse nível é o nível da alma ampla, ou da grande alma. Eu a denomino assim. É apenas uma denominação, porque não sabemos com exatidão o que ela é. Nesse nível, existe uma conexão. Eu sinto o cliente e sinto simultaneamente seus pais e seu destino. E eu respeito isso. Então, sinto se ele entra em sintonia comigo ou se posso estar em sintonia com ele. Assim que estou nessa sintonia, sei o que deve ser feito. Algumas vezes é apenas assim. Eu deixo que ele feche os olhos. Enquanto estou centrado junto a ele, começa nele um processo, porque ele já está, de repente, em um movimento da alma. Algumas vezes tudo ocorre quase por si só, e de repente vê-se ou sente-se que agora está concluído. Então eu lhe pergunto, ok? E ele diz sim, e vai. Não sei o que aconteceu, e também não preciso sabê-lo. Senti que algo havia entrado em movimento, e isso é o suficiente. Entro nessa postura também quando trabalho de um outro modo. Então faço também perguntas ao outro. Isso não tem importância. Também posso fazer uma constelação familiar dessa forma. Uma coisa é bem importante nessa postura. Ela é sem sentimentos. Ela é centrada, dirigida, mas sem sentimentos. Ou, dizendo de modo mais preciso, sem emoções. Por isso, ela é também, do ponto de vista dos sentimentos, sem amor, sem compaixão e sem medo, é claro. O maior medo que muitos ajudantes têm é daquilo que os outros vão falar sobre eles. Esse é o maior medo. Tão logo sintam esse medo, são crianças. E os outros que estão bem distantes, no fundo, não têm nada a dizer, porque não assumem nenhuma responsabilidade. São transformados em pais. Com isso, renunciam à sua força. Essa dedicação recolhida é o que escrevia antigamente como metanível, o nível superior. Ele é um sentimento sem emoção, força pura para a ação. Nessa postura, pode-se resistir às emoções do outro. Muitas vezes, eles vêm com explosões emocionais. Eu permaneço centrado aí, e suas emoções me ricocheteiam. E isso se torna mais fácil, porque não estou sozinho aí, mas estou simultaneamente conectado com seus pais e com seu destino. Essa postura básica não pode ser ensinada e não pode ser aprendida. Ela é exercitada. Após termos vivenciado muitas vezes o que acontece, aqui podemos viver isso juntos, e quando se esteve como representante muitas vezes nesses movimentos, sabemos que se trata de algo totalmente diferente. Dessa forma, crescemos de uma forma boa e que preenche. Ok, Diksha. Obrigado. Vamos fazer um intervalo para perguntas e observações.
Patrícia, você quer perguntar? Pode falar. Estou lendo pensamentos agora. Sim, eu também estou vendo na cara dela que tem uma pergunta. Não, é porque eu achei muito interessante o que ele falou sobre a postura básica do ajudante. Que ela não pode ser ensinada e não pode ser aprendida, ela tem que ser exercitada. E ao mesmo tempo, com certa coragem, porque parece que a gente só pode fazer esse trabalho se você já sabe tudo, mas se você não sabe, como é que você vai saber se você não exercita? Então, esse exercício subentende que vem com erros, certo? Exatamente. Todos nós vamos errar. E é lindo, porque o erro é aquilo que mais nos faz crescer. Eu já vi o Bert errar e já vi ele assumindo na frente de 1000 pessoas que ele fez algo indevido e retomar e fazer outra coisa. É lindo, é de uma humildade e de uma força isso, que é uma coisa incrível, é de ficar boquiaberto, né? E quando nós erramos e reconhecemos esse erro, nos expomos a isso, né? A força que nós ganhamos e o respeito que nós ganhamos é uma coisa incrível. Sim, todos nós somos humanos, especialmente nessa posição de terapeuta ou de ajudador. Traz até mais leveza, né? Sim. Renê. Eu estava escrevendo exatamente sobre essa frase que a Patrícia acabou de mencionar, e é exatamente isso, né? Você se expõe, né, com coragem, mas realmente não dá para você ensinar, não dá para você pedagogizar isso. Você vai testando, como o Renato falou, errando, e a sua própria clientela, o seu próprio campo vai também te direcionando para o equilíbrio. É uma constância, né? Obrigado, Renê. Nádia. Tem uma pergunta. Renato, aqui, né, nessa questão aqui do menino, né, com pai violento, uma mãe alcoólatra, quando a gente tem um caso, assim, de uma criança, de um adolescente, que apesar, né, dos pais querem estar com os pais. Por exemplo, eu estou fazendo um atendimento agora de uma menina de 13 anos, ela está no abrigo, ela foi abusada sexualmente pelo pai, mas ela quer voltar para casa dela. E aí, eu fiz uma constelação com a mãe, uma constelação que foi muito bonita, ela percebeu o movimento que ela fazia, embora ela ainda fale que é mentira da menina, diante do juiz e de todo mundo. Mas a menina quer voltar para casa. E eu fico assim, o que a gente pode fazer? Porque essa menina não vai estar protegida, de certa forma, né? Quando você fez essa constelação com a mãe pôde observar algo ou sentir algo? Sim. Ela não é mãe, na verdade, nem ele é pai. Ele pensava que era. Ele pensava que ela era filha de um relacionamento que ele teve, e aí a mulher não quis a criança e deu para ele. E a mãe sempre teve muitos ciúmes dela. E ela percebeu tudo que ela tinha feito durante né, desde que a menina era pequena, e que ela reviveu também muita coisa da vivência dela com a própria mãe, que também foi abandonada, que também foi muito agredida. Foi muito bonito, ela quis pedir desculpa para a filha depois. Primeiro ela falava que ela não queria mais a menina na casa dela,
porque a menina mentia, mas agora, depois da constelação, ela foi e falou para o juiz que ela queria a menina. Sim. E disse que errou muito. E o que a mãe acha da menina voltar? Ela quer que ela volte. Bom, então talvez agora ela esteja protegida. É, né? Eu também achei. Se a mãe pôde olhar para algo, se a mãe pôde reconhecer algo e conseguir ver a menina dessa forma, então talvez agora a menina esteja protegida pela mãe. Uhum. Agora, de fato, seria perigoso se essa mãe, mesmo que não seja mãe, né, mas que está ali, ela se mantivesse numa postura de ter raiva ou de ciúmes da menina ou de não conseguir ver a menina e essa relação. Aí, realmente, essa criança permaneceria em risco, porque ela faria questão de não olhar para isso. Agora, se ao fazer esse trabalho com a mãe, ocorre uma conexão com a menina e ela se sente dessa forma como você descreve, a imagem que me vem é que agora essa criança está protegida. Ela vai se interpor no meio disso. Obrigada. Imagina. Obrigado pela pergunta. Bom, tem mais alguma pergunta, Alice? Estamos com o tempo esgotado, mas se tiver mais alguma pergunta... Não, não tem. Ou alguma observação? Não tem. Tá bom. Então, eu quero agradecer a Diksha pela linda leitura. Quero agradecer a todos pelas observações e pelas perguntas. Isso é que deixa esse encontro mais rico, né? E quero dar boa noite a todos. Obrigado, Alice. E devolvo a palavra para a Alice. Boa noite e até terça-feira que vem. Boa noite, até terça. Boa noite.